Senhor meu Deus, o desejo do nosso coração é que o Teu Espírito Santo venha nos inundar, Senhor. Que nós possamos sair daqui transbordantes da Tua presença, Pai. Que ninguém saia daqui nessa noite sem sentir a Tua presença, meu Deus. Se porventura ainda alguém de nós não sentiu aqui a presença do Teu Espírito Santo, que o Senhor faça como fez no Pentecostes, Pai. Que nós possamos sentir aquele vento, Senhor. Que nós possamos sentir, Pai, aquela presença maravilhosa do Teu Espírito no nosso meio. Que nós possamos, o nosso coração possa pegar fogo, Pai, na Tua presença. Que o Seu Espírito Santo possa nos encher de tal forma, Senhor, que não caiba mais nada em nós, além de Ti, além da Tua presença, além da Tua vontade, além da Tua palavra, Senhor. Fique conosco, Pai, nessa noite. Senhor, fale aos nossos corações, assim como o Senhor falou ao meu coração, Senhor, durante todos esses dias, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, e que nós possamos compreender, que nós possamos entender a Tua palavra, e que nós possamos sair daqui ainda mais cheios do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, nós faremos a leitura da palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 6, os versículos 3 e 4. Atos 6, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, paz do Senhor. O meu desejo é que essa palavra de hoje ela seja diferente, porque se não for diferente para vocês, ela tem sido diferente para mim já há alguns dias. O Senhor tem me incomodado. Eu estou pensativa nessa palavra já há mais de um mês, e sempre que eu trago uma palavra aqui, eu busco me preparar bastante, né? Eu procuro o máximo que eu posso me preparar para trazer a palavra aqui, porque eu tenho consciência da responsabilidade que é a gente trazer a palavra do Senhor. Mas até isso, dessa vez foi diferente. Eu estou em consagração há uma semana por essa palavra. O Senhor me tocou para que eu pedisse a alguns irmãos daqui que estivessem orando juntamente comigo nas suas orações pela madrugada e pela palavra dessa noite. Então, que o Senhor ele possa tocar no seu coração assim como Ele tocou no meu. Que o Senhor possa falar com você assim como Ele falou comigo. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite de uma maneira diferente, tremenda, de uma maneira maravilhosa. Então, irmãos, fiquem em oração. Fiquem em espírito de oração pela minha vida, pela palavra que nós vamos ouvir nessa noite, para que o Senhor ele esteja conosco e que nada venha tirar de nós essa oportunidade de entendermos e compreendermos a palavra do Senhor. O tema da nossa meditação é esse daí: cheios do Espírito Santo. O texto que nós lemos lá em Atos 3:4 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Coloca aquele primeiro slide para mim, Larissa, fazendo favor. Quem aí lembra? Não, o outro mesmo, aquele do jornal mesmo. Quem lembra dessa imagem que apareceu aí? Faz tempo, né, irmãos?
diferente dos dias de hoje, há algum tempo atrás, também não tanto tempo assim, né? Porque a gente não é já tão velho. Quando eu era criança, esses daí eram os classificados, né? Classificados dos jornais. Era a forma mais eficiente de se comprar ou de se vender qualquer coisa, né? Também de se procurar um emprego. Era um local onde apareciam as melhores ofertas, as melhores oportunidades, né? Naquela época, anunciar qualquer coisa era caríssimo, assim, né? Não sei se a gente era pobre demais ali na minha família, mas o certo é que a gente achava caríssimo, né? Anunciar alguma coisa no jornal. Comprar jornal também era coisa rara, né? Então, a gente esperava, às vezes, o jornal de domingo, né? Porque no domingo saíam as ofertas de domingo e de segunda-feira, porque era o dia de folga dos jornalistas. Então, os anúncios vinham dobrados e a gente dava preferência a comprar o de domingo, porque rendia mais. Ou ainda a gente esperava algum amigo ou parente comprar o jornal, ler o jornal para emprestar para a gente procurar o emprego. Nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, com as informações, eu nem sei se ainda existe isso daí no jornal. Faz muitos anos que eu não vejo o jornal impresso, não sei se ainda existe. Mas com tanta facilidade, a gente encontra vaga de emprego em qualquer lugar, né? Nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook. E como não se paga mais por palavras, as vagas de emprego elas vêm bem específicas, né? Definindo o que se é exigido. Às vezes tem escolaridade, se é uma vaga só para mulher, se é uma vaga para homem, algumas constam salário, benefício, carga horária, várias informações. Coloca as outras imagens, por favor. As 3. Ah lá, ó. Isso aí é uma imagem de uma construtora, né? Essas vagas aí, irmão, são tudo dessa semana. Então, se alguém precisar. Então, ali, ó, tá constando as principais responsabilidades, os requisitos, os benefícios. Essa empresa aí oferece até seguros de vida. Lá tem muita coisa boa ali. Essa empresa aí oferece bastante coisa. Essa outra já coloca a escolaridade, o que a recepcionista precisa saber para conseguir essa vaga. É bem específica. Ó, o horário de trabalho, que ela precisa residir em Ribeirão Preto. Coloca outra, Larissa. E aí essa daí já consta até o salário lá em cima, ó, vai de 1.550 na experiência, 2.000 depois da experiência, tudo que você ganha conseguindo esse emprego aí. Mas quantas vezes aqui a gente já viu uma vaga que exigisse isso que o versículo 3 de Atos está pedindo? Quantas vezes aqui foi exigido de você boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria? Eu até encontrei um anúncio bem interessante de uma empresa de supermercados em Curitiba. Olha lá, estamos contratando pessoas felizes. É o que essa empresa aí está pedindo lá em Curitiba. Pessoas felizes. Na descrição da vaga diz que não é necessário ensino superior, não é necessário entender de informática, nem é necessário apresentar experiência. A única exigência é que a pessoa seja uma pessoa feliz. Eu achei essa vaga a mais interessante, assim, é um supermercado lá de Curitiba. Mas vamos lá, irmãos. Se essa fosse a exigência de hoje, você estaria apto a se candidatar para essa vaga? Se hoje, agora, domingo, né, dia 26 de março, a exigência fosse ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você estaria apto para se candidatar para essa vaga? Você está cheio do Espírito Santo? Com certeza, a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, a gente acordou hoje sabendo, né, ou tendo o propósito de vir à igreja. É difícil aquele que decidiu vir à igreja agora, 5 minutos antes do culto, né? Então a gente acorda já planejando, né? Por exemplo, a gente sabia que tinha ensaio, então a gente sabe que a gente viria à igreja. Do que é que você se encheu para vir aqui? Como é que nós iniciamos o nosso dia sabendo que à noite
a gente vai cultuar ao Senhor. Porque nós não viemos aqui assistir um culto. É muito mais do que isso, irmãos. A gente vem aqui cultuar ao Senhor. A gente vem aqui oferecer um culto ao nosso Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Todo-Poderoso. Aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E do que é que nós nos enchemos para vir à presença dEle? Para essa vaga aqui, a gente precisa preencher alguns requisitos. E o mais interessante é que não estava sendo exigido nada que venha de nós. Não é exigido nada que venha de nós mesmos. Porque senão, nós daríamos um monte de desculpa. Não é exigido nada que a gente possa comprar. Porque senão a gente ia dizer que a gente não tem dinheiro suficiente para chegar a tal nível escolar. Ou que se fosse necessário falar inglês ou espanhol, a gente não conseguiu aprender, né? Afinal, a educação pública, ela é precária, então nós não tivemos essa oportunidade. Enfim, irmãos, nós arrumaríamos tantas desculpas se o que o Senhor estivesse exigindo viesse de nós. Mas aqui é exigido de nós algo que vem dEle. Algo que só Ele pode nos dar. Algo que só Ele pode derramar sobre nós. Para a gente ser pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, basta a gente levantar a mão e dizer ao Senhor: olha, eis-me aqui. Não precisa ter formação escolar, não precisa ter dinheiro, não precisa ter fama, não precisa ter bens materiais, precisa apenas ter disposição para servir ao Senhor. A igreja de Atos, a igreja ali, após Atos 2, ela cresceu rapidamente. Ela cresceu muito e muito rápido. Então isso fez com que crescesse o trabalho, né? Naturalmente. Hoje nós estamos aqui em uma igreja com determinado número de membros, então se ela dobrar de uma hora para outra, isso vai fazer com que cresça trabalho. E aí, os gregos, eles levantaram uma murmuração, né, contra os hebreus, dizendo que as suas viúvas, elas estavam sendo desprezadas, elas estavam sendo esquecidas no tratamento cotidiano, nas cestas básicas, na alimentação, em tudo aquilo que eles eram responsáveis por cuidar, elas estavam sendo esquecidas. Então os 12 reuniram a multidão dos discípulos, né, todo aquele pessoal, todo aquele povo que estava se convertendo, que estava aceitando a Cristo, reuniram eles e explicaram para eles, né, que tinha aumentado muito o número de pessoas a serem atendidas. E que eles não podiam deixar de pregar a palavra, porque as pessoas estavam ouvindo a palavra, as pessoas estavam aceitando a palavra. Então que eles procurassem entre eles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que pudessem fazer esse trabalho. Eles não poderiam deixar de pregar para ir atender as necessidades. Então esses outros homens, né, os primeiros diáconos, né, eles fariam esse trabalho, né, eles iriam atender as necessidades. E aí está o versículo que nós lemos: homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para fazer esse trabalho, o que nós aqui muitas vezes entendemos como assistência social, né, atender aqueles que estavam necessitados. Lá no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, a palavra, ela dá um destaque ali para Estevão, né? Versículo 5 diz assim: elegeram Estevão, vírgula, homem cheio de fé e do Espírito Santo, vírgula, e Filipe. Estevão, ele não foi escolhido para ser cheio do Espírito Santo. Ele foi escolhido por ser cheio do Espírito Santo.
A Bíblia traz um destaque para ele, porque certamente ele chamava a atenção. Ele era um servo de Deus diferenciado no meio dos servos de Deus. Ele era cheio de fé, ele era cheio de poder. A palavra diz que Estevão fazia sinais e prodígios entre o povo. Ele se destacava, curava. O Espírito Santo curava através dele. Tudo aquilo que ele era cheio, ele usava para o bem do povo. E isso chamou atenção. Isso chamou atenção não só do povo de Deus, como dos líderes das sinagogas, daqueles que estavam ali em volta. E aí eles começaram a disputar com Estevão, a questionar, a indagá-lo, mas a palavra nos diz no versículo 10 que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Por não conseguirem resistir ao transbordar do Espírito Santo na vida de Estevão, ele era cheio do Espírito, e quando ele se coloca à disposição do Senhor, ele começa a transbordar de tudo aquilo que já estava dentro dele, de tudo aquilo que ele já mostrava às pessoas. E por não resistir a isso, por não resistir ao que o Espírito Santo estava fazendo no meio do povo, a tudo que estava acontecendo no meio daquelas pessoas, esses líderes, eles subornaram algumas testemunhas que acusaram Estevão de proferir blasfêmias contra Moisés, contra Deus, contra a lei de Deus, contra tudo aquilo que eles tinham aprendido. Então o povo, os anciãos e os escribas, o povo, os anciãos e os escribas, eles foram contra Estevão, prenderam Estevão e levaram Estevão para julgamento. Foram apresentadas ali as falsas testemunhas. Pensa bem na imagem de um tribunal mesmo, Levaram Estevão para ser julgado. Ali foram essas falsas testemunhas que diziam e que afirmavam que ele havia proferido palavras contra a lei, palavras contra Deus, e foi dado a Estevão a oportunidade de se defender. Ele não tinha advogado, mas foi dado a ele. Irmãos, depois eu sugiro que na sua casa você leia o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que é onde está relatado a defesa de Estevão, a defesa que ele fez. Estevão, ele não se autoelogiou, Ele não falou que ele era um homem cheio do Espírito Santo, e que ele foi escolhido por isso, e que ele era servo de Deus, e que por isso ele não deveria morrer. Estevão, ele faz uma pregação ousada, ele traz uma mensagem tremenda. Estevão vem descrevendo todo o trabalhar de Deus ao longo da história, lá desde o início. Com toda a coragem, Estevão explica que todo aquele sistema do templo não era mais necessário. Que Deus agora pretendia habitar nos homens, que com a vinda do Espírito Santo, as pessoas agora seriam o templo de Deus. Ao pregar com essa ousadia, Estevão ele mostra como Deus escolheu líderes ao longo da história de Israel, e que esses líderes foram perseguidos pelo próprio povo judeu por não conhecerem o que Deus estava fazendo. Estevão também pregou que os sacrifícios não eram mais necessários por causa do sacrifício do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Estevão foi corajoso. Ele não falou nada de si mesmo. Ele não usou nem mesmo os argumentos pelos quais ele tinha sido escolhido. Ele ali pregou a Jesus Cristo. Ele ali pregou toda a transformação que ele tinha vivido. Ele pregou apaixonadamente o amor que ele estava sentindo no seu coração. E aí, aqueles líderes ficaram furiosos. Imaginem a cara deles. Ficaram furiosos.
E aí então Estevão olha para cima e ele diz que via os céus abertos e que o próprio Jesus estava à direita de Deus. Era quase, irmãos, como se o próprio Jesus estivesse de pé, aplaudindo Estevão, pelo seu grande sermão, pela sua coragem, pela sua ousadia. Era como se fosse entendido ali que realmente Estevão fazia jus àquela vaga que ele foi escolhido. Ele realmente era apto para fazer aquilo para o qual ele foi chamado. É como se todos os requisitos, tudo aquilo que estava pedindo ali no currículo fosse autenticado naquele homem. Imagine aquele tribunal como ficou. Imagine, irmãos, um homem sendo acusado diante de tantas pessoas. E aí ele olha para o céu e diz que está vendo o céu aberto, que está vendo o próprio Jesus à direita de Deus. Aqueles homens que não tinham nenhum olhar espiritual. Aqueles homens que estavam vazios do Espírito Santo. Aqueles homens que estavam movidos por inveja, por ódio, por raiva, eles ficaram ainda mais enfurecidos. Ainda mais enfurecidos. Arrastaram Estevão para fora dos muros da cidade e começaram a apedrejá-lo. E enquanto eles apedrejavam, Estevão orou para que Jesus recebesse o seu Espírito e que Deus Pai os perdoasse. Olha só, irmãos, Deus faz uma obra extraordinária por meio daqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós precisamos desejar ser cheios do Espírito Santo de Deus para que a gente possa ver. Para que a gente possa ver de novo essas coisas acontecerem. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que diante da iminência da morte, a gente tenha condição de ser como Estevão e de glorificar o nome do Senhor. Estevão era um homem comum como eu e você. No entanto, ele estava cheio do Espírito Santo. E como todo aquele que é cheio do Espírito Santo, Estevão estava cheio de sabedoria, estava cheio de graça, estava cheio de ousadia, estava cheio de coragem. E o Espírito Santo lhe deu sabedoria para que ele servisse melhor os pobres, para que ele atendesse melhor ao chamado que tinha sido feito na vida dele. O Espírito Santo lhe deu ousadia para que ele pudesse pregar apaixonadamente diante daquele tribunal, diante daqueles homens. Mesmo no apedrejamento, irmãos, o Espírito Santo lhe deu graça para que ele, assim como Cristo, entregasse o seu Espírito e orasse pedindo perdão àquelas pessoas. Aqueles que assistiram ali tiveram um vislumbre, tiveram uma visão, viram como o Espírito Santo pode fortalecer com graça aqueles que enfrentam sofrimento e morte. Como que só o Espírito Santo pode cuidar de nós no momento do sofrimento e da morte. Como só o Espírito Santo pode continuar nos dando coragem, nos dando ousadia. Imagine Saulo, irmãos. A palavra nos diz que Saulo consentiu com tudo isso daqui. Então eles pegam as roupas de Estevão e jogam nos pés de Saulo. E levam ele para fora e o apedrejam até a morte. Mais tarde nós sabemos que Saulo, ele se tornou Paulo. E aí, irmãos, eu me pergunto, e eu gostaria que você pensasse, imagine como todo esse acontecimento passou na mente de Paulo. Como tudo isso agora para ele tinha um sentido diferente. Quando Saulo finalmente ele vem a Cristo, como o apedrejamento de Estevão o influenciou? De repente, ele pode até ter sentido remorso, ter se arrependido
de ter permitido tudo aquilo. E embora nós sejamos comuns, irmãos, o Espírito Santo, ele pode nos fortalecer com graça e com sabedoria, mesmo nos momentos mais difíceis. A chave é que a gente deve pedir diariamente para ser cheio do Espírito Santo. A gente deve buscar diariamente ser cheio do Espírito Santo. À medida que a gente se aproxima dele e a gente pede que ele nos encha, ele é capaz de fazer muito mais do que o que nós pedimos, do que o que nós pensamos. A graça com que Estevão lidou com esse apedrejamento foi muito parecida com a morte de Cristo na cruz. Estevão disse: Senhor Jesus, receba o meu espírito e não lhes imputes este pecado. Essas declarações, elas são muito semelhantes com a que Cristo disse lá na cruz, pendurado, quando ele pede: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Estevão, ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele foi capaz de entregar a sua vida da mesma forma que Jesus entregou a dele. Mas o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. Estevão entregou a vida dele por Cristo. E nós reconhecemos que Cristo entregou a vida por nós. Será que, assim como Estevão, nós seríamos capazes de entregar a nossa vida por Cristo? Hoje, agora. Se fosse exigido de você agora que morresse por Cristo, será, irmãos, que morreríamos? Será que morreríamos? A gente pode olhar para a morte de Estevão como uma tragédia, e foi uma tragédia. A igreja estava vivendo um momento maravilhoso de crescimento, e aí morre um irmão amado. Ele era amado, e ele morre injustamente. Além disso, irmãos, o objetivo ali da igreja era permanecer junto, era continuar crescendo. Mas a palavra nos diz que após a morte de Estevão, com o consentimento de Saulo, se levantou uma grande perseguição contra a igreja. E eles foram dispersos, somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Alguns homens piedosos foram enterrar Estevão e Saulo assolava a igreja. Saulo entrava nas casas, arrastava homens, arrastava mulheres, prendiam. E aí o povo se dispersou, o povo ficou com medo. Pessoas recém-convertidas, pessoas que haviam acabado de conhecer, estavam no primeiro amor, ficaram com medo da perseguição e se dispersaram. Pensa aí, como você veria a morte de um grande homem de Deus? Pensa em um homem de Deus que serve aqui conosco, que você admira. Como você veria a morte dele? Estevão era muito querido, era diferenciado. Ele foi diferenciado em todo o tempo. Estevão foi diferenciado na sua maneira de viver e foi diferenciado na sua maneira de morrer. Mas como você veria a morte de um líder seu hoje? Daquele que você admira, daquela pessoa que você fala assim: aquele é cheio do Espírito Santo. Ainda olhando para uma morte injusta, por uma morte de alguém que foi apedrejado até morrer. Diante da perseguição que se instalou ali, você ficaria? Ou você iria? Você se dispersaria? É certo que eles se dispersaram, nos diz a palavra que eles se dispersaram. E no caso da perseguição, e você indo, como é que você iria? Falando o que da igreja? Falando o que de Deus? Será que a gente iria pelo caminho falando que Deus
era injusto, porque tinha permitido que aquele irmão que nós amávamos morresse, e então agora nós não queríamos mais servir a esse Deus? Nós não queríamos mais ir naquela igreja, porque Deus foi injusto, aquele irmão não merecia morrer, ainda mais apedrejado. Será que nós iríamos falando mal da igreja, falando mal de Deus? Será que nós desacreditaríamos de tudo aquilo que nós pregamos, que nós falamos, que durante tantos anos nós proferimos aqui que a gente acredita? Quantas pessoas, irmãos, a gente conhece que professava a fé, que pregava com veemência, com certeza, e por esse ou aquele fato jogaram tudo para o alto e hoje não querem mais saber de Cristo? Quantas pessoas nós conhecemos nessa situação? Será que nós agiríamos diferente? Irmãos, o fato é que, embora eles estivessem vivendo uma grande tragédia, embora eles estivessem tristes pela perda do irmão amado, do irmão querido, pela perda de Estevão, eles se dispersaram. Mas lá no versículo 4 do capítulo 8 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A palavra. A morte de Estevão não fez com que os irmãos deixassem de acreditar em Cristo. A morte de Estevão não fez com que eles deixassem de ter o desejo de servir a esse Deus maravilhoso. Não fez com que eles achassem Deus injusto. Mas eles se dispersaram como, irmãos? Anunciando a palavra. Anunciando a palavra. Talvez, se Estevão estivesse vivo, estaria tudo bem, ficaria todo mundo junto ali em Jerusalém e ficasse ali. Mas com essa dispersão, após a morte de Estevão, a palavra alcançou outras e outras pessoas, outros povos, outras nações. E aí aqui, se você acompanhar lá o versículo 8, você vai ver que começa a se destacar Filipe. Filipe tinha sido chamado lá, junto com Estevão. Também, com certeza, era cheio do Espírito Santo, porque foi a recomendação. Mas Estevão é certo que era diferenciado entre eles. Após a morte de Estevão, a gente vê que o Espírito Santo, ele não fica despercebido. E aí começa a se destacar Filipe. E Filipe começa a pregar Cristo em Samaria. E as multidões prestavam atenção no que Filipe dizia, porque eles viam e eles ouviam tudo, os sinais que Filipe fazia. O Espírito Santo continuou fazendo a sua obra. O Espírito Santo continuou trabalhando. A palavra nos diz que os espíritos imundos saíam das pessoas clamando em alta voz, saíam gritando. Coxos e paralíticos eram curados através de Filipe, através do Espírito Santo que começou a transbordar na vida de Filipe. Havia grande alegria naquela cidade, diz a palavra. A palavra diz que em Samaria havia um homem chamado Simão. Simão trabalhava ali com artes mágicas. E Simão havia iludido toda a cidade, diz a palavra, desde o menor até o maior. Todos diziam que Simão era o grande poder de Deus naquele lugar. Eu vou fazer a leitura aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, está em Atos 8, do versículo 4 até o 19. Então eu vou ler bem rapidinho, quiserem abrir aí na sua Bíblia. Diz assim, capítulo 8 de Atos, do versículo 4 até o 19. Entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava.
pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era conhecido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Irmãos, deu para entender? O Espírito Santo, ele começou a agir através de Filipe. Só que ali naquela cidade onde ele começou a pregar, era uma cidade que vivia, acreditava na magia, acreditava na feitiçaria. Então eles estavam aceitando unanimemente, diz a palavra, todos estavam aceitando a palavra, todos estavam acreditando na palavra. Só que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então os apóstolos, que foram os únicos que ficaram em Jerusalém, foram aqueles que enfrentaram a perseguição. Eles mandam lá Pedro e João para que impusessem as mãos sobre as pessoas e elas recebessem o Espírito Santo. E aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Aquelas pessoas foram cheias do Espírito de Deus. Até o próprio Simão, irmãos, o próprio Simão aqui, o mágico, ele havia acreditado em Cristo. Ele havia aceitado a palavra. A palavra nos diz que Simão tinha sido batizado e ele andava com Filipe. E que ele via tudo o que Filipe fazia, os prodígios, os milagres, as maravilhas, e que isso deixava Simão atônito, né? Quantos anos ele ficava ali planejando alguma coisa para enrolar as pessoas, planejando uma forma de aparecer e desaparecer, para que as pessoas acreditassem. E então ele vê Filipe operando todos aqueles milagres e maravilhas, e ele já estava extasiado. Quando ele percebe que através dos apóstolos as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele volta a ser o velho homem. Ele vê de novo a chance de ser chamado de o grande poder. Ele vê de novo a chance de ser ovacionado, de estar à frente. E aí ele oferece dinheiro para que eles orassem por ele, não para que ele recebesse o Espírito Santo, mas para que ele tivesse o poder de colocar a mão sobre as pessoas, e as pessoas recebessem o Espírito Santo, para que glorificassem o nome dele, do Simão, o mágico, para que ele voltasse a ser o poderoso. Irmãos, o derramar do Espírito Santo nas nossas vidas tem um propósito. Tem um propósito. O Senhor, Ele quer nos encher com o Espírito Santo até a gente transbordar, mas por alguma razão. Por alguma razão. Para que a gente tenha coragem, tenha ousadia de pregar a palavra. Para que a gente tenha coragem, tenha ousadia de ir resgatar as pessoas. De falar desse amor, irmãos.
Não adianta a gente vai ficar cheio para quê? Quando nós pedimos, a gente tem que ter propósito. Estevão, ele foi usado, ele transbordou do Espírito Santo para atender as pessoas. Para que é que nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Para que é que nós queremos? Nós precisamos dedicar a nossa vida, irmãos. Você acreditou? Você creu em Jesus? Você foi batizado? Irmãos, isso é só o começo. Nós precisamos querer o Espírito Santo. Nós precisamos desejar o Espírito Santo. Nós precisamos buscar, irmãos, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Com mais persistência. Com mais vontade, com mais desejo de realmente ser cheio do Espírito Santo. Para que a gente não venha a ser igual Simão ou mágico. E na primeira iminência de que a gente possa estar no alto, possa estar no pódio, a gente deixe Cristo. Nós precisamos, irmãos, independente do que a gente estiver passando, independente do que a gente estiver sofrendo, independente do que acontece nas nossas vidas, do que aconteça, se a gente acha justo ou injusto, independente disso, irmãos, que a sua vida seja para glorificar o Senhor, seja para exaltar o nome do Senhor, que você possa estar cheio, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, ao ponto de que nada venha nos fazer voltar atrás, de que nada faça com que a gente desista de Cristo, com que a gente desista da palavra do Senhor, com que a gente desista de buscar esse transbordar do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. Se o grupo quiser vir à frente, eu já estou concluindo. Independente, irmãos, do que as pessoas possam falar de nós, independente de qualquer coisa, não desista de Cristo. Não desista da palavra. Não se deixe esvaziar. Não se encha de outras coisas. Se encha do Espírito Santo de Deus. Busque a presença de Deus. Irmãos, quanto nós estamos precisando valorizar esse momento que nós estamos aqui na presença de Deus. Quanto que nós estamos precisando valorizar a oportunidade que nós temos de estar na casa de Deus. Quantos hoje poderiam estar aqui? Às vezes se encheram de tantas coisas que transbordaram de outras coisas. Outras coisas estão ocupando o lugar do Espírito Santo nos nossos corações, na nossa vida, na nossa mente. Nós não podemos deixar, irmãos. Nós não podemos deixar, ainda que venha perseguições, ainda que venha luta, ainda que o nosso irmão nos entristeça. Aqui está Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a Ele que nós viemos adorar, é a Ele que nós viemos louvar, é a Ele que nós viemos exaltar. Irmãos, e nós precisamos acreditar nisso. Quando a Sabrina pediu aqui para que quem pudesse viesse à frente, eu fiquei pensando nisso. Irmãos, se Cristo Jesus estivesse aqui em corpo, né, em pessoa, aqui, eu tenho certeza que todos nós queríamos estar sentados aqui. Eu tenho certeza, irmãos, todos nós queríamos estar mais próximo dele. Todos nós queríamos aproveitar a oportunidade de estar na presença desse Jesus maravilhoso e adorá-lo. Se a gente estivesse vendo Cristo aqui, a gente queria se ajoelhar. A gente ia dar glória a Deus. A gente ia festejar, a gente ia pular, a gente ia saltar de alegria. Só porque nós não estamos vendo Ele pessoalmente aqui, você não acredita que Ele está aqui? Irmão, se a gente não acreditar que Ele está aqui, é em vão a gente vir aqui.
Se a gente não acreditar que o Espírito Santo está no nosso meio, é em vão a gente vir aqui, irmãos. Nós não temos o que fazer aqui, se nós viemos aqui para adorar Jesus Cristo, se nós viemos aqui para adorar a Deus, se nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele vem falar conosco. O Senhor, Ele vem nos encher do seu Espírito Santo para que a gente saia transbordante. E todo mundo que chegar perto de nós amanhã, sabe que tem algo jorrando de você. Tem algo jorrando de você que não é seu, que o dinheiro não pode comprar. Tem algo saindo de você que vem de Deus, e é por isso que você é diferente. Independente do que você esteja vestindo, as pessoas chegam para você e falam assim: você é diferente, você serve a Cristo, porque tem algo diferente em você. E é isso, irmãos, que é diferente em você, é o transbordar do Espírito Santo na sua vida. Irmãos, nós precisamos desejar isso. Nós precisamos chamar o nosso irmão que não está aqui amanhã e falar isso para ele. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você vá se encher comigo do Espírito Santo. Eu quero encher a sua vida com aquilo que o Senhor está enchendo a minha vida. Mas encha a sua vida do Espírito Santo de Deus. Encha a sua vida da palavra de Deus, irmãos. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estudar, nós precisamos nos fortalecer. Porque se vier a perseguição, irmãos, hoje nós estamos fracos. Hoje daria para contar, eu acredito, nos dedos aqueles que suportariam a perseguição, aqueles que suportariam a tribulação, aqueles que suportariam o apedrejamento por amor a Cristo. Nós precisamos nos encher mais do Espírito Santo, e que essa seja a nossa motivação, que esse seja o nosso desejo, realmente o desejo do nosso coração, de que se a gente precisar ser escolhido para qualquer coisa, o Senhor possa direcionar e falar assim: olha, escolha a Varlene porque ela é cheia do Espírito Santo. Escolha o Demis porque ele é cheio do Espírito Santo. Irmãos, que as pessoas possam nos escolher por sermos cheios do Espírito Santo, não por sermos melhor que ninguém, não por termos mais estudo, menos estudo que ninguém, mas por sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que nós façamos a diferença na vida das pessoas. Amém, eu agradeço.